Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e quero, nesta noite de segunda-feira, compartilhar a palavra poderosa do Senhor. É um prazer sempre que nós nos propomos a falar do Senhor, a falar do Evangelho de Cristo, a falar da palavra de Deus. É um prazer compactuar, introduzir em você esta palavra poderosa que é apta para transformar vidas, para fazer algo tremendo e algo poderoso que nós não conseguimos por si próprio. Toda vez que nós entendemos que esta palavra de vida eterna tem poder para nos direcionar, para nos conduzir a uma dimensão espiritual muito maior e muito melhor. Uma dimensão que nós não conhecemos ainda, mas nós temos a oportunidade de provar no poder do Evangelho e da palavra do Senhor. Então, amados, nesta noite eu quero compartilhar um texto que está em Juízes, o livro de Juízes, no capítulo 13, e eu vou ler alguns versículos e vou discorrer através do texto para que nós falemos um pouquinho da vida de Sansão, a qual você já conhece a história, até mesmo as crianças ouvem, na escola, ouviram alguma mensagem, alguma direção de quem era Sansão, um homem de grande força, um homem que tinha alguns prodígios determinado e conduzido por Deus, e fala da vida de Sansão de uma forma mais simbólica e mais histórica. Mas nós queremos entrar no texto para que nós possamos tirar algo tremendo e poderoso desse texto, a qual a palavra certamente vai nos revelar. Amém? A palavra de Deus diz assim, no capítulo 13, versículo 24 e 25. Depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. Amados, essa história de Sansão, nós lemos aqui o final do capítulo 13, que fala do nascimento de Sansão, o qual a palavra de Deus revela que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amados, nessa direção, ou quando veio a palavra de Deus através do anjo do Senhor, a mulher, a mãe de Sansão, essa palavra veio que ela sabia, ela era estéril, eram casados, e esta palavra veio como uma direção. Olha, você vai gerar um filho, vai ter um filho. Mas ele deu algumas direções. Este menino não poderia cortar os cabelos, não poderia passar navalha nos seus cabelos, e ele não poderia comer nada impuro, e nem tomar bebida, vinho ou bebida forte. Foi uma declaração do anjo a qual a mulher e o seu marido entenderam. Depois o seu marido faz uma oração a Deus, perguntando o que realmente este menino, como realmente eles deveriam conduzir a vida do seu filho, a qual Deus instituiu, abençoou aquela mulher que era estéril e que tivesse um filho. Esta palavra, este texto é muito poderoso porque fala da vida de Sansão, um menino que foi do voto nazireu, ou seja, do nazireado, a qual ele tinha alguns conceitos, este voto, esse costume, deveria ter alguns preceitos e conceitos estabelecidos, a qual ele era um homem, uma pessoa, um menino, um jovem, um homem separado para Deus. E na caminhada de Sansão, ele entende isso, foi direcionado para isso. Certamente os seus pais conduziram dessa forma. No capítulo 14 fala do casamento de Sansão, e de repente esse jovem cresceu, se atraiu por uma mulher, foi atraído por uma mulher, e de repente ele desejou aquela mulher para que fosse a sua esposa. Os seus pais não entenderam, e nem ele sabia que isso era um projeto de Deus, algo estabelecido por Deus, a qual ele casa com a mulher, filha dos filisteus, a qual seus pais falam, não existe nenhuma em nosso povo que você possa se alegrar ou casar, tem que ser filha dos filisteus, desses incircuncisos. E de repente nós como pais também falamos assim, damos direções para os nossos filhos, mas alguma coisa havia
por trás disso que ninguém sabia, nem os seus pais. Era um projeto de Deus estabelecido para que afrontasse os filisteus no momento oportuno. Então ele se casa com essa mulher. E essa mulher, ele lança um enigma ao seu povo, ao povo da sua mulher, e eles não conseguem revelar. O interessante é que eles compartilharam com ela e ela abriu o coração e revelou a eles aquele enigma que Sansão tinha lançado. Ou seja, uma palavra que ele tinha compartilhado com ela, e ela abriu o seu coração e falou: a ira de Sansão veio contra os filisteus e fez com que ele queimasse todas as plantações dos filisteus. E a ira dos filisteus também veio contra Sansão, ao ponto de matar a sua esposa e o seu pai, o pai da sua esposa. E nesse intento, amados, nesse contexto, nós podemos tirar algo tremendo. Sansão cresce, Sansão pega a sua idade de juventude e começa a olhar com outros olhos as situações que estavam acontecendo. Sansão foi instituído um homem, foi declarado um homem que cumpriria o voto do Nazireu e seria um juiz, governou, legislou sobre Israel por 20 anos. Esse homem tinha um comando, um poder, e certamente o fez. O texto não revela claramente ou detalhes sobre a sua parte ou sua conduta como juiz, mas ele declara a sua intenção, as suas intenções compartilhadas e que saíram do voto do Nazireu, ou saíram da presença de Deus. Sansão começou a crescer e achou que poderia fazer coisas conforme a sua própria vontade. E certamente houve consequências desta liberdade de opção de escolha, porque Deus dá a mim e a você liberdade de opção de escolha. E nesse momento Sansão escolhe esta mulher. Aconteceu a fatalidade de matarem ela e o seu pai. Sansão se ira, começa a confrontar. No poder do Deus, ele concede força extrema ao ponto de Sansão, nesse decorrer deste caminho, mata 1000 homens com uma cabeça de jumento, amados. Essa força sobremodo de que veio de Deus faz com que concede a ele que ele prove do sobrenatural de Deus. E ele conhecia quem era Deus, ele sabia o que Deus estava fazendo na vida dele. Amados, quando eu e você conhecemos e provamos algumas coisas de Deus, o problema é quando nós achamos que somos autossuficientes. E passado esse tempo, Sansão também conhece uma prostituta e dorme com essa mulher. Começa alguns conceitos na vida de Sansão saírem fora da presença de Deus e as consequências vêm. Logo após ele conhece outra mulher, que não é da sua linhagem também, Dalila, a qual vocês conhecem a história. E esta Dalila, esta mulher que está com Sansão, a princípio ela se apaixonou também por Sansão, mas ela tem um projeto diferente do qual Sansão imaginava. E se a palavra de Deus diz que Deus deu 3 chances a Sansão, essas chances que ele teve foi para discernir, para entender que havia um projeto maligno para que tirassem a vida de Sansão. Da mesma forma que eu e você crescemos, amados, existem projetos de Deus para mim e para a tua vida, mas existem flechas, dardos lançados pelo inimigo para tirar, para ceifar a nossa vida. Mas nós precisamos entender essa dimensão de Deus, o que Deus quer, porque Deus sempre tem um propósito de vida eterna para nós, algo tremendo, que eu e você precisamos depositar plena e total confiança nele, para que ele nos revele, para que nós possamos ser inseridos nesse propósito. Através do propósito haverá projetos, não projetos e haverá propósito. O reino de Deus inabalável consente que você tenha um propósito de Deus estabelecido na tua vida, para que depois haja alguns projetos. E Sansão fez o inverso, colocou alguns propósitos pessoais, desígnios pessoais, vontades, desejos próprios, como eu e você fazemos, amados. E esquecemos de colocar diante de Deus para que Ele estabeleça ou para que Ele nos fale, continue. Este é um propósito que eu estabeleci e haverá grandes projetos através desse propósito. Amados, eu e você precisamos entender que da mesma forma que Sansão fez isso e aconteceu várias coisas, em determinado momento que Sansão perdeu devido ao pecado ou perdeu todas as coisas pelo pecado, esta palavra nós podemos entender que a confiança dos seus pais foi perdida, ao autodomínio de Sansão, sua condição de nazireu, a força divina, a sua visão, a sua liberdade e o pior, a sua vida. Depois de todo esse contexto, nós não temos como ler
Amados, o tempo não nos permite falar sobre cada capítulo, cada versículo, mas a história, no contexto geral, faz com que Sansão se apaixone por uma mulher dos filisteus, e depois ele faz conhecer uma prostituta, e depois conhecer Dalila, e ali chegou o seu fim. Através das conversas com Dalila, Deus dá a ele 3 oportunidades, e ele mente a primeira, a segunda e a terceira vez. Dalila chora aos seus joelhos, aos seus pés, e ele consente, ele fala para ela a verdade. E nessa trajetória, os filisteus tomam Sansão, porque é cortado o seu cabelo e ele perde. A presença de Deus, a manifestação da glória de Deus sai, se aparta de Sansão. E ele é humilhado, ele é deixado cego. Cegaram Sansão e ele era como um palhaço no reinado dos filisteus, ou seja, fazia com que eles se alegrassem, mas em determinado momento ele faz uma oração poderosa para Deus, para que lembre daquilo que era proposto, daquilo que era um preceito de Deus, daquilo que era um propósito de Deus. E Deus se agrada da oração de Sansão e dá a ele mais uma oportunidade. Sansão está sobre as colunas do palácio e ele firma seu corpo, projeta contra as colunas, e todo o palácio, todo o templo cai, e na sua morte ele tira mais vidas do que toda a sua trajetória. A palavra de Deus nos revela que aproximadamente 3.000 pessoas foram mortas, mas ele pagou um preço muito alto, amados, ele morreu também. Mas nós, amados, não precisamos passar por isso. Se você conhece o contexto e a história de Sansão, nós sabemos que isso é agradável aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, amados, Deus não queria que Deus queria que Sansão legislasse como um justo juiz, um homem que teve um voto nazireu e um homem que cumpriu a palavra de Deus. Nós, às vezes, saímos do contexto de Deus e caminhamos por direções contrárias e conforme a nossa vontade. Que eu e você, nesta noite, possa entender que nós temos um propósito estabelecido por Deus, mas se eu e você nos desviarmos desse caminho, entrarmos no pecado, certamente não se completará aquilo que era desígnio de Deus, porque eu e você não quisemos. Como eu e você pensamos às vezes como Sansão, atraídos por outras coisas, saímos da presença de Deus. Que nessa noite você entenda que o projeto, o propósito de Deus para a tua vida é algo muito maior, muito mais intenso do que eu e você imaginamos, e que nós possamos entender que não é justo, não é bom sair dos propósitos de Deus. Ele perde a confiança dos pais, ou você perde a confiança dos seus pais. O autodomínio, a condição de nazireu, a condição de estar na presença de Deus, a visão, a liberdade e o pior, a vida. Que eu e você, amados, nesta noite, sejamos fortalecidos por esta palavra que dá uma direção para que nós não saiamos ou não deixemos de estar na presença de Deus. Que eu e você possamos entender como Sansão, em determinado momento, não entendeu. No final da sua vida, ele entendeu e orou a Deus. Que eu possa findar a vida desses filisteus, que eu morra, mas que eles também paguem por aquilo que eles fizeram. Não era um prazer de Deus matar, amados, mas era um propósito de Deus, e Deus é um Deus imutável, ele cumpre com a sua palavra totalmente, em toda a sua totalidade. Que eu e você sejamos fortalecidos nesta noite, para a glória dele, no poder do Espírito Santo. Que a paz, a graça do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja comigo e com você, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.